Como alguns cristãos foram terrivelmente executados nas arenas romanas. Os cristãos primitivos passaram por momentos terríveis de perseguições de diversas partes. Porém, as perseguições romanas foram as mais criativas e aterrorizantes quanto podemos imaginar. Simulações de batalhas, teatros mitológicos, morte por animais, gladiadores, enfim, ao lado de outros prisioneiros, certamente pessoas que cometeram crimes verdadeiros. Os servos de Jesus eram expostos à vergonha e ignomínia e foram massacrados com mortes horrendas. A conhecida damnatio ad bestias, em latim por condenação a bestas, era uma forma de pena capital romana, na qual a pessoa condenada era morta por animais selvagens, geralmente leões ou outros felinos. Essa forma de execução, que chegou à Roma antiga por volta do século II a.C., fazia parte da classe mais ampla de esportes de sangue chamado bestiário. Nós cristãos somos orientados pela Bíblia a não adorar outros deuses, a não ser o único Deus verdadeiro e a Jesus, seu Filho. Porém, os romanos exigiam que todos os seus dominados adorassem os deuses romanos, adorassem até os próprios imperadores, que se chamavam de deuses. Por 3 séculos, desde que começou o cristianismo até a fé cristã se tornar uma religião oficial, muitos cristãos morreram pelas mãos do governo. Entretanto, o martírio ajudou o cristianismo a se firmar como religião, produziu força cada vez maior naqueles que propagavam o evangelho. Vamos conhecer alguns cristãos martirizados nesse período. Primeiro, vamos começar com o apóstolo Bartolomeu, ou Natanael. Era um dos 12 apóstolos chamado por Jesus Cristo. Ele foi nascido em Caná da Galileia, lugar onde Jesus transformou a água em vinho. Depois da morte do Senhor, ele teria ido para a Índia e lá pregou a verdade do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus. Ele teria sido preso por sacerdotes e torturado. Sua pele inteira foi arrancada. Depois, teria sido morto. As versões se diferem. Ele pode ter sido espancado, degolado ou crucificado de cabeça para baixo. Quanta crueldade contra alguém que espalhava a vida, ou seja, Jesus para o próximo. Santa Blandina, escrava francesa de apenas 15 anos que foi perseguida pelo Império na região de Lyon. Os seus algozes a torturaram e a ofereceram a animais selvagens. Algumas referências mencionam 2 leões, outras 1 leão e 1 urso. Ela deveria ser devorada, mas os bichos se limitaram a lamber as suas feridas. Blandina revestiu-se de tamanha força e os seus torturadores, revezando-se da manhã até a noite, sentiram-se extenuados e confessaram-se vencidos e exauridos com todo o seu aparato de torturas. Estavam estarrecidos ao vê-la ainda respirando quando seu corpo estava dilacerado e com feridas abertas. Blandina recuperou novo vigor e confessou diante de todos que a assistiam: "Sou cristã, e entre nós não se comete nenhum mal." Ela foi mantida na arena por vários dias, viu vários colegas de fé serem trucidados, até que um boi a lançou para o alto e a transpassou com seus chifres. Terceiro, Inácio de Antioquia. De origem siríaca, Inácio se revelou um teólogo expressivo e um bispo de renome. Foi discípulo e aluno do apóstolo João e o 3º bispo da grande e importante cidade de Antioquia, na atual Turquia. Quando preso na Síria, foi levado a Roma. Ao passar por Esmirna, escreveu à igreja de Roma exortando os cristãos a não usar de meio algum, a fim de livrá-lo do martírio. Evitando de privá-lo daquilo que ele mais esperava, disse ele: "Agora começo a ser um discípulo." Tornou-se o primeiro cristão destroçado e devorado por leões no Coliseu, a mais importante arena do Império Romano. Quarto, Lourenço de Huesca. Nasceu na atual cidade de Valência, na Espanha. Foi preso por ordem do imperador romano Valenciano e foi assassinado em Roma, quando contava 33 anos de idade, grelhado vivo. Feliz com a chance de sacrificar sua vida pela fé, teria feito até piada para os seus carrascos: "Este lado do meu corpo já está bem assado, pode virar para o outro." Quando ordenado a ascender da fogueira, com o pedido de não economizar lenha, Lourenço parecia não sofrer tanto durante as tratativas cruéis. Quando deitado em uma grade de ferro incandescente, permanecia como um cordeiro em tranquilidade. Deus parecia amenizar o seu sofrimento. Policarpo de Esmirna. Era conhecido dos primeiros apóstolos e se tornou bispo de Esmirna, na atual Turquia. Foi condenado à morte durante o governo de Marco Aurélio.
assim como muitos outros cristãos que foram grandemente torturados e mortos. A lei era que todo cidadão do império deveria louvar os deuses romanos. No momento em que foi levado ao tribunal, o procônsul insistiu com ele, dizendo: jure, e eu o porei em liberdade. Renegue a Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei, que me salvou? O procônsul lhe dirigiu mais uma vez a palavra: tenho feras selvagens. Se não se arrepender, eu o entregarei a elas. Ao que Policarpo disse: mande trazê-las, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior, mas é uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Então replicou o procônsul: se não se arrepender, domarei você com fogo, uma vez que despreza as feras selvagens. Então disse Policarpo: o Senhor me ameaça com fogo que queima durante 1 hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os inimigos, esse o Senhor ignora. Mas por que está se delongando? Faça tudo o que lhe agradar. Policarpo foi preso por cordas a uma estaca para ser queimado, mas miraculosamente ele parecia imune ao fogo. Sendo assim, acabou esfaqueado. Sexta, Glicéria. Não se sabe a data exata do seu nascimento. Glicéria foi uma virgem cristã martirizada em Heracleia, na Propôntide, no final do segundo século, filha de um senador romano que viveu em Trajanópolis, na Trácia. Ela confessou abertamente a sua fé cristã diante do prefeito Sabino. Este ordenou aos seus soldados que a levassem e a obrigassem a oferecer sacrifícios no templo de Júpiter. Em vez de obedecer, Glicéria derrubou a estátua de ouro do deus quebrando-a. Os carrascos a penduraram pelos cabelos, a espancaram com barras de ferro. Porém, Glicéria permaneceu incólume. Então prenderam-na, privando Glicéria de qualquer alimento. Segundo a história, um anjo, porém, levava comida diariamente a Glicéria. A moça foi atirada num forno, mas logo as chamas cessaram. Por último, os carrascos lhe arrancaram seus cabelos e a jogaram para as feras, mas Glicéria morreu antes que a tocassem. Sétimo, Perpétua, 181 a 203, e Felicidade, 183 a 203 d.C. As duas mulheres viviam em Cartago, na atual cidade de Tunísia. Perpétua era patroa e Felicidade foi sua escrava. Elas foram presas por se recusarem a negar o seu cristianismo. Na arena, uma vaca avançou sobre elas, mas o público pediu clemência, pois Felicidade, a escrava, acabara de dar à luz e estava com os seios cheios de leite. O espetáculo foi interrompido, mas as duas não escaparam. Foram degoladas. A narração da coragem demonstrada pelas mártires e de seu sacrifício é detalhadamente conservada por confessores da fé cartagineses e por um escritor de sua época. Essas pessoas existiram e defenderam verdadeiramente as suas crenças. Sabemos hoje que a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca e que durante as tribulações que o mundo vem passando, muitos cristãos estão sendo martirizados no mundo todo. Cerca de 260 milhões de cristãos foram perseguidos ao redor do mundo no ano de 2019, dos quais quase 3 mil acabaram em mortes. Este número tem diminuído, pois a igreja tem orado e intercedido. Entretanto, pela palavra sabemos que passaremos por perseguições por todas as eras. Isso só terá um desfecho quando o nosso Salvador se manifestar. Estes foram alguns poucos dos martirizados por imperadores romanos e suas tropas militares. Muitas outras pessoas, muitos irmãos em Cristo, entregaram suas vidas por amor a Jesus. Deus é contigo, nunca desanime. O Senhor nunca nos abandonou e jamais irá fazê-lo. Deus te abençoe.